Olá, meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, revista esta produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Essa revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título Os Reis e os Profetas de Israel. Mas antes de começarmos a nossa apresentação desta 12ª lição, que traz o título O Senhor enviou seus mensageiros, eu convido você, meu amigo e meu irmão, a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você estará ajudando que esta lição possa chegar também a pessoas que queiram estudar a Palavra de Deus. Curta este vídeo que nós estamos postando agora e não esqueça de deixar aí o seu comentário e acione também o sino das notificações para que você possa receber todas as nossas publicações no momento em que nós estivermos aqui divulgando. Compartilhe também este conteúdo para que um amigo ou também um irmão da sua igreja, que eles possam, juntamente com a gente, estudarmos aí, desfrutarmos da edificação, da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui mais uma nova lição que estaremos estudando juntos. A lição de número 12, como eu disse aqui para vocês, traz o título O Senhor enviou seus mensageiros e tem um texto base em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus dos seus antepassados advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Bem, irmãos, assim chegamos à nossa penúltima lição do trimestre, na qual nós estaremos refletindo sobre o amor incondicional do Senhor. Aquele amor que é integral, que é irrestrito, que é absoluto, que é completo e que nunca falha. Este amor foi apresentado de maneira total a Israel como povo de Deus escolhido, mesmo que aquele povo estivesse diante de toda aquela desobediência, aquela teimosia e sempre impulsionado a não seguir as ordens do Senhor, conforme aí os seus mandamentos. Na lição de hoje, nós teremos aí a oportunidade de ver um Deus zeloso, compassivo e que traz a esperança para quem o procura de todo o seu coração. Já vimos nos estudos anteriores, aqui no nosso canal, que a ingratidão do povo de Israel para com Deus era proverbial, ou seja, já era conhecida, era notória e tradicional. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 25 ao 27, manifestava esse quadro relacionado à desobediência e à obstinação. E na tradução da NVI, nos diz assim o texto bíblico: E a resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles se foram e adoraram outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes e Deus que o Senhor não lhes tinha dado. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra esta terra, e ele trouxe sobre ela todas as manifestações escritas, as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou de sua terra e os lançou numa outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas
pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. É triste, irmãos, esta situação de desobediência e desdém às orientações dadas por Deus, na qual chegou a Israel, e iriam causar aí a desgraça que cairia sobre o povo do Senhor, por conta da sua perseverança para com a idolatria. Deste modo, nós podemos estudar aí nas lições até aqui, nos livros dos reis e das crônicas, a evidência aí de que a fidelidade a Deus seria o fator que geraria a prosperidade em Israel, enquanto que a infidelidade, por sua vez, a este Deus, em um contraponto, seria o fator que geraria a sua ruína. E o Senhor, desde sempre, ele nunca deixou de avisar ao povo sobre essas coisas, por meio dos seus profetas. Assim, a infidelidade para com o Senhor geraria sempre uma ruína para todo o povo desobediente. Porém, o amor de Deus, ele é incondicional para o seu povo aí. Esse amor, como falamos, ele é integral, ele é irrestrito, ele é absoluto, ele é completo e que nunca falha, mesmo quando este povo se apresenta desobediente diante dos mandamentos do Senhor. Deus, ele sempre teve compaixão do povo de Israel. Assim chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Um Deus Zeloso. Um Deus zeloso. Neste tópico nós entenderemos como foi grave o afastamento de Israel da aliança com o Senhor. O texto de Deuteronômio, capítulo 4, nos versículos 23 e 24, destaca esse cuidado que Deus tem para com o seu povo. O texto da NVI, ele diz assim: tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. O adjetivo zeloso que aparece aqui, neste texto, ele é aplicado de uma forma muito positiva, visto como um pai que tem um intenso cuidado para com seus filhos. Esta é a aplicação aqui quando se trata de Deus, sendo ele cuidadoso de maneira intensa em relação ao seu povo Israel. A passagem em 2 Crônicas, no capítulo 36, no versículo 15, nos diz assim: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Neste texto, irmãos, demonstra que a atitude de Israel foi de acúmulo de pecados, uns sobre os outros, aumentando assim mais a cada dia a transgressão e até mesmo rejeitando continuamente aos profetas que foram enviados por Deus. 3 queixas são feitas em particular aqui, que eles eram infiéis, que contaminaram o templo e que escarneceram dos profetas. Todas essas 3 queixas são temas que são frequentes ao longo aí dos livros de crônicas e também de reis, principalmente crônicas. E é como se a mensagem inteira desse livro de crônicas estivesse sendo resumida nessas 3 informações: que eles eram infiéis, que contaminaram o templo e que também escarneceram dos seus profetas. Ser infiel significa deixar de dar a Deus o que lhe é devido e tomar isso para si. Isso é considerado, ao longo de crônicas, como uma das
principais causas do exílio de Israel e de Judá. Essa infidelidade ela é caracterizada aí pela idolatria e é castigada pelo envio por Deus de um exército invasor para levar o seu povo para o exílio. A infidelidade também é associada frequentemente com a impiedade. Aqui ela envolve a contaminação do templo que Deus tinha consagrado a ele. Isso daria a Deus até a oportunidade de invocar o juízo prometido e destruir aquele templo, como aconteceu adiante. A rejeição dos profetas também é um tema constante em Crônicas e em outros lugares também na palavra de Deus, na Bíblia. Não havia, assim, mais qualquer dúvida para a infidelidade do povo e causaria também, com certeza, a sua ruína. Não por ser isso a vontade do Senhor, mas como o resultado das escolhas de um povo que se tornou mau e perverso. Os avisos sistemáticos, de forma ordenada e determinante, apresentados no livro de Deuteronômio, acompanhado também das vastas mensagens dos profetas e dos inúmeros momentos de livramento que foram proporcionados por Deus a Israel, estavam mostrando que a obediência ao Senhor deveria ser o resultado desse coração grato, né? A gratidão de coração daquele povo, mas na realidade o que acontece é o contrário. O povo não é grato a Deus e essa ingratidão era sempre presente no coração da nação. Este comportamento levava cada vez mais o povo a pecar contra o Senhor. Outra observação que é importante é que o Senhor, ele nunca teve prazer em ver a ruína do seu povo. A expressão que a gente vê enviou os seus mensageiros desde a madrugada, ou, como retrata o texto lido, que diz, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, revela que o desejo do Senhor sempre foi a prosperidade do seu povo. O arrependimento dos seus pecados também era uma coisa que Deus queria. O cumprimento de tudo por meio daquela aliança que tinha sido feito lá desde Abraão. Mas isso só seria possível por meio da procura da santidade por parte do povo. Também da consciência daquela nação quanto àquilo que Deus estava exigindo. O que o Senhor queria de Israel era que fosse diferente das demais nações pagãs que estavam vivendo naquele tempo. Assim, a obediência aos mandamentos de Deus não era uma exigência de um Deus cheio de caprichos ou de vaidades, mas sim o meio para o estabelecimento de uma nação poderosa e próspera na terra. O que podemos acreditar e aprender aqui é que a verdade é que muitas vezes nós reagimos com a mesma negligência e desobediência do povo de Israel, o povo de Deus no passado. Nos afastamos do Senhor, nos afastamos dos seus mandamentos e seguimos as nossas próprias escolhas. E isso resulta em quê? Em prejuízo para a nossa vida. Então, nos desertos da vida, geralmente reagimos da seguinte forma, ou, muitas vezes, culpamos até a Deus por nos levar para aquela dor ou sofrimento. Ou então, confessamos os nossos erros e confiamos na graça de Deus para nos socorrer. É uma coisa ou outra. Assim podemos notar que nos livros dos reis e das crônicas estão muitas orações de confissão e também de quebrantamento, e que nos mostram que a melhor reação ante ao zelo do Senhor em manter a sua palavra, em manter a sua aliança para com os seus, onde Deus é fiel à sua palavra e não faz concessões para adequá-la às nossas falsas escolhas e também
subjetividades pecaminosas. O que na realidade existe é a necessidade de cada dia deixarmos dominar a nossa consciência naquilo que Deus quer para as nossas vidas. E não em algo que está baseado em uma interpretação individual, a que não pode ser válido aí para todos. O que Deus quer para uma pessoa é o mesmo que Deus quer para todas as outras, que é fidelidade de cada um para com a sua palavra e seus desígnios. Isso valeu para o povo de Israel no passado e também vale para nós no dia de hoje, porque o nosso Deus, ele é imutável. Dessa forma, nós chegamos aí ao tópico de número 2 dessa 12ª lição, e que tem o título A Compaixão de Deus. A Compaixão de Deus. Bem, irmãos, neste tópico, nós veremos que a misericórdia de Deus, ela é constante para com o seu povo. E o Senhor sempre apresentou, apesar da infidelidade de Israel, a sua mensagem. Essa mensagem ela era de esperança, que denunciava o pecado na nação e a urgência também de um arrependimento, para que este povo pudesse assim voltar-se aos planos dele dentro da aliança feita com Israel no passado. Não obstante a tudo isso, fica bem claro que, para que nós possamos entender que Deus ele não tinha e nunca teve nenhum compromisso com os erros do povo de Israel e nem com a sua desobediência, quanto mais. Ou seja, a desobediência persistente, recorrente, costumeira. Não há também como negar aqui a compaixão do Senhor pelo seu povo, a solicitude por parte de Deus com Israel, o seu zelo, o seu cuidado, a sua atenção, a sua diligência, enviando sempre e de maneira contínua os seus mensageiros. Demonstrava assim o seu compadecimento para com eles, evidenciando a sua compaixão. Dessa forma, podemos notar que o zelo do Senhor, o carinho do Senhor, sempre estava ligado à sua misericórdia e nunca será de forma distinta. A justiça de Deus, ela sempre caminha junta com a sua misericórdia. As ações de Deus, ao longo da história de Israel, mostram para a gente a sua justiça, que era sempre relacionada à sua misericórdia. Isso é evidenciado aí nas mensagens dos profetas, onde esses homens de Deus, eles apontam o erro, mas ao mesmo tempo eles apresentam o caminho a seguir, e isso de acordo com os preceitos divinos, por ele, Deus, indicado. Por exemplo, como o povo poderia esquecer das palavras escritas pelo profeta Isaías, registrada no seu livro, no capítulo 55, no versículo 7. Lá está registrada a orientação de Deus, dizendo o seguinte: Deixe o ímpio o caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A promessa para aqueles que arrependem de forma sincera é a compaixão de Deus, a misericórdia do Senhor e o perdão abundante por parte desse Deus. Alguém que vai até Deus com uma atitude de arrependimento sincero pode estar certo de que será completamente restaurado. Perdão e limpeza são obras completas que fazem parte da atitude do Senhor. Outro exemplo importante que mostra a compaixão de Deus pelo seu povo é a comovente história do profeta Oséias. Este é orientado pelo Senhor a casar-se com uma mulher que era infiel. Isso para que, através do seu ato, mostrasse o sentimento aí do Senhor
pelo seu povo, como está registrado no livro de Oséias, no capítulo 1, no versículo 2. Assim, como analogia, o Senhor é o esposo traído por conta da desobediência do seu povo. Mas mesmo assim, compadece dele. O nome Oséias, como Josué e Jesus, é derivado de um radical da palavra hebraica que significa salvação. E é dessa forma que vemos Deus sempre se apresentando para o seu povo e hoje, para a igreja, para nós, o Deus da salvação. Diante disso que foi exposto, podemos perceber que o Senhor, ele ama o seu povo e compadece de suas falhas e de seus pecados. Porém, compadecer dos pecados não significa aceitá-los. A história de Israel nos mostra claramente que, a despeito da compaixão de Deus, isso não mudaria o fato de que a destruição seria certa. Isso justamente porque o povo estava aí incapaz de se converter a ponto de zombar dos seus mensageiros, dos seus profetas, como relata o livro de Crônicas, no capítulo 36, no versículo 16, onde diz o seguinte: Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve mais remédio. Se formos notar, é muito comum atualmente nós subestimarmos a compaixão de Deus. Muitas vezes até sobreavaliamos, maximizamos, exageramos, valorizamos demasiadamente, achando que podemos continuar fazendo tudo de errado, porque a misericórdia de Deus vai estar lá, a sua compaixão vai estar lá. E com isso, de modo igual, nós também subestimamos a sua justiça. O ser humano está sempre desprezando, depreciando, desdenhando, menosprezando e até mesmo desqualificando a justiça divina. Quer ver um grande exemplo disso? É o que acontece hoje, quando nas concessões algumas práticas que são pecaminosas e claramente condenadas pelo Senhor. Isso tudo em nome de um falso amor ou de uma falsa inclusão. O Senhor se compadece das pessoas que estão pecando, mas não dos seus pecados. Assim, irmãos e amigos, a antiga afirmação de que o nosso Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, mostra de forma equilibrada essa relação entre a justiça e a compaixão de Deus. Não obstante a isso, deve nos fazer aí refletir sobre o que pregamos ou testemunhamos sobre Deus. 3 perguntas são muito importantes aqui. Primeiramente, devemos nos perguntar: o nosso testemunho é cheio de compaixão? Em segundo lugar, nossas palavras sobre Deus para as pessoas, elas estão expressando o desejo sincero de vê-las livres do pecado e santas para viver o Evangelho de Cristo? Por último, devemos nos perguntar também como nós nos sentimos quando um ímpio ele é destruído. Essas perguntas elas dizem muito sobre a natureza de nossa fé no Deus que é justo, mas que também compadece daquela pessoa que se arrepende. Assim chegamos, irmãos, ao último tópico da nossa lição, que traz o título A Mensagem de Esperança. A Mensagem de Esperança. Neste momento, nós vamos passar a entender como se dá aí esta estrutura da mensagem de esperança para o povo de Deus, para o povo de Israel.
e que Deus envia os seus profetas que têm a responsabilidade de denunciar o pecado, mostrar a urgência do arrependimento, indicando a compaixão de Deus por este povo. E que no Senhor e somente nele há esperança diante do verdadeiro arrependimento. Aqui nós encontramos um terceiro elemento aqui que mostra o amor de Deus pelo povo que foi enviado. Quando ele envia os seus mensageiros, seus profetas, desde sempre para estar exortando sobre a necessidade de arrependimento. Isso diz respeito ao teor da mensagem. Em linhas gerais, os escritos dos profetas que viveram no tempo em que foram escritos os livros dos reis e das crônicas estavam dizendo respeito a 4 aspectos que devemos entender. O primeiro deles, a denúncia do pecado. O segundo, a necessidade urgente de arrependimento. O terceiro, a compaixão de Deus em ser misericordioso com o seu povo. E em quarto, a mensagem de esperança de dias melhores em caso de arrependimento. O primeiro capítulo do livro do profeta Isaías é um grande exemplo dessa estrutura da mensagem dos profetas. Destaco aqui os versos 18 e 19 e também o 20. Vinde então e ergui-me ao Senhor, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Bem, irmãos, Deus aqui, ele exige e mostra que tem um tribunal divino e dá um ultimato, que é o Senhor da graça e o Senhor da misericórdia. Escarlata, carmesim eram cores das vestes usadas pelos príncipes a quem Isaías estava pregando. A promessa é que, mesmo que nossos pecados sejam profundamente impregnados e tão irremovíveis como a mancha de sangue numa roupa, a graça de Deus pode restaurar o caráter, a brancura moral e a pureza. Assim, João se refere àqueles cujas vestes foram lavadas no sangue da lavagem da regeneração e no batismo purificador com o Cordeiro de Deus, como destaca aí o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 4 e também no 5. Bem, como no mesmo livro, no capítulo 7 e também no versículo 14. Assim, a mensagem profética, ela não era um discurso cheio de ódio e desejo de que o mal prevalecesse contra o povo, mas uma mensagem cheia de compaixão e esperança. Essa mensagem, ela é atual também. Serve para nós hoje. A iniquidade do povo era motivo de lamentação. E o anseio pelo arrependimento era marcante na mensagem dos seus profetas. Até mesmo diante da inevitável queda de Jerusalém, como aconteceria, o profeta Jeremias, ele transmite uma mensagem cheia de esperança da parte de Deus para o seu povo. Como destaca o livro de Jeremias, no capítulo 29, nos versículos de 10 a 14. Onde aqui o Senhor ele envia uma mensagem ao seu povo, que estava exilado, que depois de 70 anos cativos na Babilônia, ele estaria retornando com Israel para a sua terra, assim diz Deus. Essa era a vontade expressa do Senhor, pois ele é um Deus de paz e sempre disposto a resgatar aqueles que clamam pelo seu socorro, em um arrependimento perfeito. Com efeito,
a natureza da mensagem do Senhor sempre tem como objetivo despertar o ímpio sobre os seus pecados, sobre o seu erro. Demonstrar também o amor e a misericórdia de Deus e encher o coração daquela pessoa contrita de esperança. Assim também, nós devemos manter este padrão, pois hoje somos nós que desde a madrugada exortamos a todos da necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados. Que façamos isso com o temor do Senhor. Assim, irmãos, nós chegamos à conclusão da nossa lição. A lição de hoje ela apresentou que nós estamos vivendo em uma época em que se torna urgente essa necessidade de voltarmos para Deus. Como cristãos, nós precisamos estar atentos a essa grande comissão, ao testemunho, para demonstrarmos sempre aí a alegria na esperança no Senhor, o nosso Deus. Hoje nós refletimos sobre o teor dessa mensagem dos profetas, bem como a urgência dessa mensagem na expressão do texto de Crônicas, onde diz: o Senhor enviou os seus mensageiros. Que possamos ter este senso de urgência, testemunhando da justiça, da compaixão e da esperança para todas as pessoas ao nosso redor. Porque Deus é um Pai que está sempre com os braços abertos, esperando a volta de seus filhos ao lar e prontos para recebê-los. Não importa aí quanto distante nós estamos do lar, Deus já preparou a casa para nos receber. Às vezes, você que está aí nos assistindo neste momento, aqui agora, esteve servindo ao Senhor em algum momento e hoje está distante da sua casa, se sentindo triste, abandonado. Lembre-se que o Pai está à espera sempre da sua presença, pronto para te perdoar. Basta você ter um arrependimento genuíno. Este é um convite para hoje. Chegamos ao momento de refletirmos também no pensar e agir naquilo que aprendemos nessa 12ª lição da revista Palavra e Vida, que foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, editada e produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Então, para pensar e agir, nós temos 3 questionamentos aqui para este momento. A primeira indagação que nós fazemos é: temos sido zelosos com a grande comissão, conforme destacado aí pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 19 e 20, onde Jesus, antes de subir aos céus, ele ordenou para irmos e fazermos discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o intuito de estarmos ensinando a cada um a obedecer a tudo o que ele nos ordenou. E como promessa, que estaria sempre conosco até o fim dos tempos. Você tem aí assumido esta missão? A hora é agora. Outra indagação também é se o nosso testemunho ele tem expressado a compaixão de Deus. Você tem se importado com aquelas pessoas que têm ficado perdidas sem encontrar o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade aí, né? Verdadeira e a vida? Qual tem sido aí a sua atitude diante dessa situação? O nosso último questionamento para pensar e agir é se você tem aí um coração cheio de esperança. O profeta Jeremias, ele poderia ser até reconhecido como o profeta da esperança. No seu livro,
e até mesmo em Lamentações, nós vemos sempre ele apontando para a esperança no Senhor. Ele até enfatiza que bom é ter esperança. Que o Senhor Deus possa ser a sua esperança e que nele possa estar voltado aí os seus olhos, como retrata Jeremias em Lamentações 3, no versículo 25, que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele e para aqueles que o buscam. Então, busquemos ao Senhor. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos com mais uma lição dessa maravilhosa revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão que está aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Não esqueça, hein? Curta, deixe o seu comentário aqui embaixo, acione o sino das notificações e compartilhe para um amigo e irmão, para que também eles possam desfrutar do conteúdo dessa mensagem para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando aí a nossa última lição deste trimestre, que é a de número 13, que tem o título Não Houve Mais Remédio. Não houve mais remédio. E nós estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?